Fala pessoal, você sabia que no lançamento horizontal, o tempo que o objeto leva para atingir o solo não depende da velocidade de lançamento? Claro, desde que você despreze a resistência do ar, então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, em vídeos passados nós estudamos o lançamento vertical. O lançamento vertical de baixo para cima e nós estudamos a queda livre dos corpos. Nós vimos também o chamado lançamento oblíquo. A gente vai estudar no vídeo de hoje o chamado lançamento horizontal. É claro que tudo que eu disser daqui para frente eu estou desprezando a resistência do ar. Então veja bem, eu vou pegar um objeto, eu vou lançar esse objeto horizontalmente com uma velocidade inicial, uma velocidade horizontal que eu vou chamar de V0. Como esse objeto ele está dentro do campo gravitacional, ele vai ficar sujeito a uma aceleração que para pequenas alturas a gente considera constante, que é a aceleração da gravidade, tá certo? A gente percebe que esse objeto, ele descreve uma curva, mais precisamente, ele descreve uma parábola, tá certo? O que eu quero que você determine nesse tipo de questão, o que eu quero que você calcule, aprenda a calcular, é exatamente o valor desse alcance horizontal, certo? Da mesma maneira como nós fizemos no lançamento oblíquo, eu vou pegar esse movimento e eu vou analisar as duas direções que nos interessam, que é a direção vertical e a direção horizontal, tá certo? Então veja bem, vamos analisar primeiro a vertical, né? Esse objeto, ele descreve essa parábola, mas ele pode ser decomposto em dois movimentos, um que acontece na vertical e o outro que acontece na horizontal. Vejamos quais são as características do movimento na vertical, tá certo? Eu quero que você olhe apenas para a vertical. Veja, quando eu falo em vertical, eu penso logo no eixo Y. É por isso que eu coloquei aqui, ó, Y, para dizer que eu estou analisando a direção vertical. Bora traduzir do fisiquês para o português. O que é V0Y? V0Y é a velocidade inicial na vertical. Quem é a Y? A Y é a aceleração na vertical. Então, toda vez que eu me referir à vertical, eu vou usar esse Y aqui, tá certo? Y quer dizer que a análise é feita na vertical. Então, bora lá com calma, traduzindo do fisiquês para o português. O que é V0Y? É a velocidade inicial na vertical. Então, se você olhar para o início do movimento, o que é que você percebe? Que a única velocidade inicial que existe, ela está onde? Na horizontal. Pode perceber que não existe velocidade inicial na vertical. Então, a velocidade inicial na vertical, ela vale 0. Tudo bem? Olha com carinho para cá, ó. A única velocidade inicial que tem, ela está na horizontal. Não existe velocidade inicial na vertical. É por isso que V0Y, a velocidade inicial na vertical, ela vale 0. Tudo bem? Agora,
Existe a aceleração na vertical? Existe, que é a aceleração da gravidade. Então, na vertical, nós temos uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. E, pessoal, se existe uma aceleração, e se essa aceleração para pequenas alturas, ela é constante, então na vertical nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. E se você tem assistido aos vídeos, pense, movimento retilíneo uniformemente variado, velocidade inicial zero, aceleração da gravidade, aí você para e pensa, eu já estudei isso. O que é isso? É um movimento de queda livre. Então, na vertical, nós temos uma queda livre. E, pessoal, olha que fato interessante. O tempo que esse objeto leva para descrever essa parábola é o mesmo tempo que ele levaria caso ele caísse em queda livre. Não é interessante? Então, se você pega dois objetos, esses dois objetos você coloca numa mesma altura. Se no instante que você lança horizontalmente o primeiro objeto, se você larga o segundo objeto, os dois cairão no solo ao mesmo tempo. Tá certo? Beleza? Então, na vertical, nós temos uma queda livre. Tá certo? Então, se você tem dúvidas de queda livre, basta você rever nosso vídeo de queda livre, basta você clicar nesse card bem aqui. Tudo bem? Eu vou repetir porque é muito importante. O tempo que esse objeto leva para descrever essa parábola é o mesmo tempo que ele levaria caso ele caísse em queda livre. Como é que chamamos esse tempo lá em queda livre? Nós chamamos de TQ, que é o tempo de queda. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Agora, a gente vai analisar a direção horizontal. É claro que quando você se refere à horizontal, a gente pensa logo no eixo X. Falou em horizontal, a gente pensa no eixo X. Bora traduzir do fisiquês para o português. Quem é V0x? É a velocidade inicial na direção horizontal. Quem é o AX? É a aceleração na horizontal. Então, bora lá? Quem é o V0x? É a velocidade inicial na horizontal. Existe velocidade inicial na horizontal? Existe, que é exatamente o V0, a velocidade inicial na direção horizontal. Olhe com carinho para a figura e me diga, existe a aceleração na horizontal? Não. A única aceleração que nós temos é a aceleração da gravidade e ela está onde? Na vertical. Isso quer dizer que na horizontal a aceleração vale zero. A aceleração escalar, ela vale zero. Aí você para e pensa cá com seus botões. Qual é o movimento em que a aceleração escalar é igual a zero? É o movimento retilíneo e uniforme. Tudo bem, pessoal? Então quer dizer que o lançamento horizontal ele é uma composição de dois movimentos que acontecem simultaneamente. Nós temos o MR e o V na vertical, mais precisamente uma queda livre, e na horizontal nós temos um movimento retilíneo e uniforme. Tudo bem, pessoal? Isso quer dizer, gente, que se você pegar o objeto numa posição arbitrária qualquer, ó, bora pegar esse objeto aqui nessa posição. Esse objeto ele tem duas componentes de velocidade. Nós temos
uma velocidade na vertical, chamar essa velocidade de Vy, certo? Não te esquece que na vertical o movimento é retilíneo uniformemente variado. A velocidade inicial na vertical é 0, mas saiu desse ponto, ele vai adquirindo velocidade, tá certo? Então, na vertical, a velocidade ela varia, porque o movimento é retilíneo uniformemente variado. Porém, na horizontal, a velocidade ela é o tempo todo V0, porque na horizontal o movimento é retilíneo e uniforme. Então quer dizer que essa velocidade ela permanece constante durante todo o movimento. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Então aí você tem uma geral no chamado lançamento horizontal, certo? Para calcular esse alcance, aonde é que esse alcance está? Na horizontal, mas na horizontal o movimento é retilíneo e uniforme. E nós vimos que a equação horária, do movimento retilíneo e uniforme é essa aqui, ó. S que é igual a S0 mais V vezes T. Como eu estou trabalhando na horizontal, a gente pensa logo em quem? Eixo do X. Então, tiro espaço final, coloco o X final, tiro espaço inicial, coloco o X0, que é a posição inicial na direção horizontal. E na horizontal, essa velocidade é o tempo todo V0. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Então, bora lá. X final. Quem é o X final? É o alcance. Então, o X final é o alcance, que vai ser igual. Quem é o X inicial? Se você colocar aqui, ó, o X inicial, quanto é que ele vale? 0. X inicial, ele vale 0, que é igual a V0 multiplicado pelo tempo. O tempo que esse objeto leva para descrever essa parábola é o mesmo tempo que ele levaria caso ele caísse em queda livre. E esse tempo ele é chamado de TQ, que é o chamado tempo de queda. Beleza? Da onde você tira aqui o alcance, ele vai ser igual a V0 vezes. Nós vimos na aula de queda livre que o tempo de queda ele vai ser dado pela raiz quadrada de 2H sobre G. Pronto. É dessa maneira que você calcula o alcance no chamado lançamento horizontal. Tudo bem? Para encerrar, gente, uma dica que é uma observação que é fundamental. Se você dobrar essa velocidade de lançamento, você vai dobrar o valor do alcance, mas ele vai levar o mesmo tempo para atingir o solo. Porque o tempo de queda, ele não depende da velocidade de lançamento. Quem depende da velocidade de lançamento é o alcance. Então, se você dobra a velocidade de alcance, você dobra o alcance. Se você triplica a velocidade de lançamento, você triplica o alcance. Mas, se você manteve a mesma altura, o tempo de queda ele vai ser o mesmo nas três situações. Beleza? Então, o tempo de queda, o tempo que o objeto leva para atingir o solo, não depende da velocidade de lançamento. A velocidade de lançamento influi sim, mas no valor do alcance. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para você dar uma estudada legal, que a gente vai resolver uma questãozinha. A gente vai ver agora um exemplo, a gente vai ver uma aplicação de tudo que a gente viu do lançamento horizontal. Então a questão é o seguinte, olha, nós temos aqui um objeto
um projétil que ele é lançado do alto de um prédio de 45 metros de altura com uma velocidade inicial horizontal de 10 metros por segundo. Tá certo? A gente vai considerar que a aceleração da gravidade nesse local ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. É claro que se você despreza a resistência do ar, esse objeto ele descreve essa parábola de tal modo que ele vai ter um certo alcance. Eu quero que você calcule duas coisas aqui. Eu quero que você calcule no item A o tempo de queda, o tempo que esse objeto leva para atingir o solo. E no item B, eu quero que você calcule o valor desse alcance horizontal. Tudo bem? Então, bora ver. No item A, eu quero saber o tempo de queda. A gente acabou de ver na parte teórica de lançamento horizontal que o tempo que esse objeto leva para descrever essa parábola é o mesmo tempo que ele levaria caso ele caísse em queda livre, tá? E lá em queda livre, nós vimos que esse tempo é o chamado tempo de queda. E esse tempo de queda, ele vai ser dado pela raiz quadrada de 2h sobre g. Você fala assim, Nonato, eu não sou aquele aluno que decora fórmulas. Você pode deduzir. Basta se lembrar que na vertical nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado. E se você pegar a equação horária desse movimento, você facilmente chega nessa relação. Tudo bem? Então, bora lá. Daqui você tira que o tempo de queda ele vai ser a raiz de 2 vezes a altura de lançamento. Ela vale 45 sobre o módulo da aceleração da gravidade, que a gente arredonda aí para 10 metros por segundo ao quadrado. Daqui você tira que o tempo de queda ele vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 45 é 90. Tudo isso dividido por 10, posso simplificar. Nós temos a raiz quadrada de 9 e daqui você tira que o tempo de queda ele vale 3 segundos, tá certo? Então esse objeto ele vai levar 3 segundos para atingir o solo. Não te esquece que ao invés desse objeto ter sido lançado horizontalmente, se ele fosse largado em queda livre, ele levaria exatamente o mesmo tempo, né? Esse tempo ele não depende da velocidade de lançamento. Velocidade de lançamento, repito, influi no valor do alcance. Beleza? Bom, no item B foi pedido o alcance horizontal. A gente deduziu que o alcance ele vai ser V0 vezes a raiz de 2h sobre g, certo? Ora, a raiz de 2h sobre g, você não precisa fazer conta novamente. Essa raiz quadrada de 2h sobre g, quem é? É o tempo de queda, certo? Então daqui você tira aqui o alcance, ele vai ser V0, que é a velocidade de lançamento, vale 10, vezes o tempo de queda. O tempo de queda ele vale 3 segundos, beleza? Da onde você tira aqui o alcance, ele vale 30 metros. Esse é o valor do alcance horizontal. Pessoal, e se a questão pedisse para você achar a velocidade desse projétil bem aqui, ó, né? A gente sabe que esse cara leva 3 segundos para atingir o solo. Mas se ele pedisse a velocidade desse objeto depois de 1 segundo de movimento, como é que você faria? Basta lembrar que aqui você tem uma componente y, chamar essa componente de vy. Não te esquece que na vertical a velocidade ela varia, porque na vertical nós temos um mr e o v, mas
Na horizontal, a velocidade ela é o tempo todo v0. Essa velocidade na vertical, essa velocidade na horizontal, ela é o tempo todo constante, certo? E se você usar a regra do paralelogramo para achar a velocidade resultante, então a velocidade resultante seria essa aqui, ó, certo? Como o ângulo formado entre VY e V0 é de 90 graus, essa velocidade resultante, o módulo dela, vai ser dada pelo teorema de Pitágoras. Então quer dizer que V ao quadrado é igual a VY ao quadrado mais V0 ao quadrado. Nonato, eu sei que V0 vale 10, mas como é que eu acho VY? Não te esquece que na vertical o movimento é retilíneo uniformemente variado. Basta você usar a equação da velocidade. Vy final é igual a Vy inicial mais G vezes T. Como Vy inicial vale 0, então Vy vai ser G vezes T. Você acha o valor de Vy, aplicando o Torricelli, você acha a velocidade final. Tudo bem, pessoal? Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima videoaula, que a gente vai falar sobre um movimento circular e uniforme. Um beijo no coração de vocês.